O artista ele quer expressar alguma coisa, quer dizer, a primeira coisa que vem é uma vontade de expressar, né, algo, e que aquilo tenha uma Uma ressonância, recepção, né? exato, que uma pessoa ou 1 milhão se identifiquem com aquilo, já uma pessoa já tá bom. Boa tarde, estamos aqui hoje no ateliê do Gerardo Marcolini, que é um grande artista contemporâneo brasileiro, e vamos apresentar um pouco o trabalho do Gerardo, seu processo criativo e sua visão sobre o mundo das artes. Gerardo, boa tarde, obrigado por nos receber. Boa tarde, é um prazer enorme receber vocês aqui, eu que agradeço. Eu estou muito feliz porque o Gerardo foi o primeiro artista que eu encontrei no Brasil quando recém cheguei aqui. E realmente me apaixonei pelo trabalho, que acho sempre gostei muito. E a gente virou amigo e eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque a gente vai poder entender e apresentar de uma forma mais aprofundada toda a sua criatividade. E para começar, como a gente está aqui no seu ateliê, a gente gostaria de saber, você tem um ritual, assim, quando você chega aqui, como que você começa seu dia? Sim, ritual propriamente dito não, mas assim, normalmente eu chego no ateliê, eu me sento, né, troco de roupa, eu boto a roupa de bermuda velha, tinta e tal, e sento um pouco e olho o que está acontecendo, né? Porque normalmente eu saio com horário, porque, enfim, tem uma vida bem atribulada com filhos em casa e tal, então eu sempre saio meio, bom, tchau. Aí quando eu chego no dia seguinte, eu vou ver o que está sendo feito, eu dou um tempo, assim, olhando o trabalho antes de começar a pegar direto, sabe? Tudo depende também, assim, de como que está indo o processo. Tem dias que eu já chego, já vou direto, porque eu sei onde eu parei, eu quero continuar, Entendi. mas muitas vezes eu gosto de chegar e dar Uma uma analisada. analisada. Mas aí, naquele trabalho que você trabalhou no dia anterior, ou em vários trabalhos você observa a seu Uhum. redor, como Sim. que... Acaba sendo mais o foco, né, do trabalho que eu estou fazendo, Sim. mas dentro do contexto, né? Como você falou, é uma visão um pouco periférica do ateliê, porque eu acho que os trabalhos têm aí uma linhagem, eles vão seguindo um certo. Não diria nenhum roteiro, mas o trabalho tem, né, eu trabalho em séries, então eu gosto de ver o trabalho junto dos que eu estou fazendo. Então, no caso aqui mesmo agora, esse trabalho ele dialoga com o outro, não sei se dá para ver lá, mas então eu gosto de ver eles dentro do contexto, né, dos trabalhos Da recentes, assim. série em si. Isso. Porque, claro, você tem várias etapas no seu trabalho. A Uhum. gente estava falando um pouco mais cedo dessa série dos anos começo de 2010. Aham. Agora você está trabalhando nessa série de Espelho de Água. Quando começou essa nova série, quer nos explicar um pouco sobre ela? Na verdade, o look das pinturas é bem diferente, né? Mas se você vê que a temática ela é bem parecida. Aquele trabalho lá com esse daqui são imagens, né, de vegetação com água. Me interessa muito o reflexo, né? Na verdade, é quase um clichê da pintura, o reflexo da fotografia também, você vê as fotografias amadoras, pessoas que Sim. adoram tirar a foto do reflexo da imagem, né? O duplo. Eu acho que tem um pouco essa questão do duplo, né? Que a pintura, ela é nada mais do que um reflexo também, né? Ela é um reflexo do mundo, né? Do mundo visual ou até do estado mental do artista. Então, eu acho que o reflexo ele tem essa questão aí sabe, que tem a ver com a própria pintura mesmo. Mas aqui nessa série mais antiga tem uma pegada mais vintage, tem menos cor, e agora eu percebo que começou a entrar um pouco mais essa coisa Sim. de cor. Sim, não, as pinturas, elas são, na verdade, as séries são bem diferentes, né, bem distintas assim na forma, na textura e tal. Essa mais antiga, como você mencionou, eu estava interessado em gravura também, assim, ainda estou, eu tenho interesse em processos gráficos, né, e como relacionar isso com a pintura. Eu sempre parto de matrizes fotográficas, né, ou até mesmo de frames de filmes e vídeos e tal. Então sempre me interessou esse aspecto da imagem, né, da onde a procedência dela. Então nesse caso mais antigo as pinturas são mais monocromáticas, com uma matéria também, uma fatura, né, que você não tem muito volume. Então
aos poucos eu fui me desprendendo desse apego a esse tipo de coisa e voltando à pintura da viscosidade da tinta, sabe, do escorrido, Sim. do inacabado. Então, também da técnica, não? Porque você usou um tipo de um pochoir para fazer esse trabalho e aqui você está mais como perto corporalmente também, a gente sente na matéria. Sim, sim. Você explicava que aqui, por exemplo, nesse trabalho eu comentei que eu acho que tinha uma referência a Bonnard, que acho que é um Pierre Bonnard, um pintor que você gosta muito. Grande Bonnard. E também nas cores, na vibração. E a gente conversou sobre o fato que você aqui também está usando pastel, oleoso. Sim, bastão a óleo, isso. E dá um resultado realmente que tem uma força assim e uma força que parte da matéria para o olho definir a paisagem. Sim. Então é um pouco um processo diferente desses outros trabalhos que realmente estão baseados na foto, não sei, mas na forma que o espectador sente e dialoga com as obras. Sim. Você quer falar um pouco sobre essa etapa aí? Claro, não, acho que você pegou um ponto interessante, que é justamente essa coisa da pintura ser apreciada de perto e de longe. Ela tem características distintas, então muitas vezes a imagem ela acaba se fazendo com a distância, porque na proximidade eu gostaria de ressaltar o processo da pintura mesmo, sabe? Que a pessoa veja a pintura ali acontecendo, independente da imagem que está lá. Mas é claro que você afasta, a imagem vai se fechando, como se fosse uma foto que vai diminuindo, ela vai ficando mais fechada. Então, daquela série para essa, eu acho que tem essa distinção que eu falei, matérica, mas tem essa coisa em comum de eu querer uma imagem que ela serve como ponto de partida para mim. Sim. Mas o processo pictórico ele vai se sobrepondo e ganhando proeminência, né, em relação à imagem. Então, assim, o que me interessa é justamente que a imagem se torne cada vez menos aquela matriz que eu usei e mais uma pintura por si só, autônoma, que envolve os acidentes que a gente conversou, sabe? Sim. Coisas inesperadas. Em relação àquela série mais antiga, eu acho que as pinturas elas já tinham quase que um ponto final, eu sabia mais ou menos como ia ficar. Sim. Nessas aqui eu acho que elas têm mais um mistério do que vai acontecer. E como que você define da imprevisibilidade. Assim, esse processo? Até ela você falou hoje, falta uma coisa aqui, mas só eu posso ver. Como você define quando está totalmente acabada? Não vai dar mais um toque que de repente aí vai. Nossa, isso é muito comum. É muito comum. E assim, não só eu, né? Eu acho que muitos artistas têm esse processo, na música também, de você saber quando que a coisa já está boa e você precisa adicionar. E muitas vezes você acaba, enfim, ao longo da minha carreira eu já arruinei muitos trabalhos fazendo isso, sabe? Querendo ir mais além e aí perdi. Isso é comum, eu converso com outros pintores e é comum essa coisa também. E eu acho que tem a ver com que você vai desenvolvendo o trabalho e você vai chegando a questões, né? A resoluções. Você sente uma satisfação, você tem uma intuição, uma sensação aí. Uma coisa pessoal, assim, também. Sim, muito subjetiva. Já tá bom, gostei. Tem uma coisa que tem a ver com isso? Sim, tem amigos que vêm aqui no ateliê, né, outros pintores, sabe? Que normalmente eu gosto de conversar com outros pintores e outras pintoras. E eles falam, parou, hein? Não mexe mais não, tal. Sim. E eu às vezes tô vendo, eu tô vendo coisa para fazer ali e tal. Mas depois que eles saem eu fico pensando, será que já mesmo? Porque essa é uma questão realmente difícil, você saber o ponto de final do trabalho. E eu tenho gostado cada vez mais de um trabalho que deixa um aspecto de inacabado, numa parte ou outra. Sim. Porque eu acho que a pintura ela ganha mais vigor do que se fosse tudo trabalhadinho. Com certeza. Tudo, então... A gente não faz arte acadêmica. Exatamente. Então, e como eu falei, essa imprevisibilidade, né, do trabalho atual me motiva bastante, porque eu falo, bom, e agora se eu tentar isso daqui e tal? Mas é sempre um risco danado, assim, que você corre, né, de você mexer mais no trabalho que você acha que já está quase satisfatório e você pode acabar botando tudo a perder. E o lado poético também da pintura, sim, não? Que isso. Dá para sentir muito nas suas sim, obras. Sim. E também nesse infinito, né? Porque o infinito tem não quer dizer necessariamente que o não finito. Que não é inacabado. Em Exato. português acho que a tradução não é certa. Porque o infinito ele mostra
como funciona o universo, Sim, no final das exatamente. contas. É outra palavra. É. A pintura tem termos que é muito do italiano, né? Que eu gosto de alguns porque ainda servem. No caso, é o não finito que você está Sim. falando. Tem um termo italiano que é o não finito. Que mesmo nas pinturas renascentistas e tal, tem partes que você vê que ali o cara resolveu acabar menos, entendeu? Então, Os fumatos entre o desenho, para os perceber fumatos. que a pessoa Exatamente. respira realmente, que dá um tipo de um realismo. Exatamente. Então acho que a gente sente também nessa vibração no Isso. seu trabalho, justamente porque você tem Sim. esse processo que você acaba de explicar. Figura. A pintura remete muito à memória, que sejam Sim. memórias suas próprias, das suas fotos, mas Exato. também memórias de outro que você se Coletivas, apropria. exato. Sempre teve isso um pouco assim. Eu queria fazer eu escolhi imagens que me diziam respeito à minha memória, mas não necessariamente minhas Mas imagens, que se conectava mas que com tivesse você. exatamente uma memória coletiva, sabe, uma coisa que fale para todo mundo, né, ou para muitas pessoas. Então, eu acho que é uma equação também de uma imagem que me pertença um pouco mais do que quando eu simplesmente me aproprio de uma imagem de outra pessoa, sendo que ali não teve realmente nenhuma experiência minha naquela paisagem, enfim. Então, a pintura de paisagem, eu acho que ela tem isso também muito, né? Você o que te cerca, né? Então, assim, eu não vou pintar uma geleira, né, do Alasca, eu vou pintar um brejo aqui de Teresópolis, ou até mesmo de um outro país e tudo mais que eu já tenha visitado, ou que tenha... Mesmo na série dos bordados, são figuras assim, icônicas, importantes, então, isso, mesmo também. quando são personagens, tem uma relação assim também Sim, que tem a ver um coletiva. pouco exatamente com a minha cultura, né? Com o meio que eu vivo e tal. E diversas potências, né, que existem na vida que acabam entrando no trabalho de alguma forma, embora nem sempre de uma maneira muito explícita, né? Eu acho que muitas emoções também, no caso, hoje em dia eu desenho com meus filhos, né? Então eu vejo que mais com o de 3 anos, que é o mais, né, aquela pintura ainda no desenho dele, é uma abstração, é uma coisa, e isso me motiva muito, porque eu vejo que, né, o quanto que a gente vai perdendo, né, dessa liberdade mesmo. Eu vejo meu filho desenhando e eu falo, pô, E como não o sei mercado nada, né? impacta no seu trabalho, assim, porque você comentou hoje, eu perguntei qual é o seu maior desafio na arte e você respondeu que é continuar sendo artista, continuar pintando. Eu sempre tive um desejo quer dizer, eu nunca mais quis ficar rico. Claro que eu adoro dinheiro, adoro vender trabalhos e tal, mas o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro com isso. Eu queria só poder continuar fazendo. Assim, eu já considero isso uma tremenda conquista, você continuar pintando, vivendo do trabalho, Um privilégio. altos e baixos e tal. Uma vocação e um... Sim, e assim, é uma coisa que vem com muita luta também, sabe? Como eu já te falei, já muitas privações, muitas coisas que eu deixei de fazer para poder continuar pintando. Às vezes eu quero viajar, mas eu prefiro comprar material, sabe? Porque é caro e para poder continuar trabalhando, para poder chegar no ateliê e ter o que fazer. Então, assim, eu considero que conseguir viver disso já é uma grande conquista, eu acho, sabe? Então, e você sempre quis ser artista, se você... Porque como que você vive essa missão de artista na relação dos seus quadros com o público, na sua vida do cotidiano? Como que é essa vida de artista que você se Bom, projeta? eu não planejei ser artista muito novo, mas eu desenho desde criança, desenho e pinto, porque meu pai também pintava, pintava fim de semana e à noite, ele tinha um ateliê em casa e eu vivia com ele lá desde garoto, e ele tinha muitos livros de pintura, né? Meu pai é vivo ainda, parou um pouco de pintar, hoje em dia tá aposentadão assim, mas foi quem me forneceu muita matéria-prima, muita informação, sabe? Ele ficava pintando e livros de pintura, desafiava ele, quem é esse aqui? Quem é esse pintor? Tal, e ele falava tudo, os pintores, ele conhecia também os livros, e eu ficava assim, fascinado com aquilo. Eu falava, uau, meu pai sabe, né, entende muito de pintura e tal, eu também quero. E aí eu comecei a ver muito livro de pintura. Eu copiava Van Gogh, copiava Modigliani, ele tinha uma coleção de impressionistas, né, que me marcou muito, porque na minha infância eu folheava livros de impressionistas, sabe? Monet, Manet, são pintores que eu amo até hoje, né? O Bonnard, como você falou, um pós-impressionista. Então, assim, eu acho que eu sempre tive esse pendor para esse lado. Eu sempre desenhei bem. Na escola eu era conhecido como faz um desenho pra gente disso aqui me pediam e tal. Cheguei a vender desenhos quando era garoto, assim, que eu me pediam, me encomendavam, né? Teve uma história engraçada que uma vez tinha um livro de
de respiração boca a boca. Era um livro para ensinar primeiros socorros e tal. sim. Aí eu desenhei a figura beijando a outra, assim, tal. Era um homem, uma mulher e tal. E aí as pessoas viram crianças, meus amigos de 10, 11 anos. Ai, que lindo, faz um pra mim. Aí a outra veio, eu também quero, faz um pra mim. Aí eu comecei a fazer um atrás do outro. E aí, vou vender, mas não cheguei a vender nada, não. Era brincadeira mesmo, mas assim, Era a Então, atração das crianças para uma coisa realmente no isso, começo da exato, adolescência, da vida. exatamente. Então já tinha essa Era uma imagem técnica que É. levou a uma coisa mais, né, E é de engraçado amor. que você tem uma série de trabalho também sobre vídeos eróticos, assim, não tem? Sim, Série? tive uma. Eu pegava partes, né, Do rosto das rosto. pessoas que estavam né, fazendo sexo e tal, em estado de êxtase e tal. Simplesmente porque também fazendo uma brincadeira com pinturas religiosas da Renascença, O que Bernini, estão em por êxtase, exemplo. exatamente. As figuras estão em êxtase, Santa é Teresa. divino, mas parece que é outra coisa também. Então, assim. Sim. Então, Onde tem o limite, assim, como Isso. a gente analisa. Isso. E ao mesmo tempo sem ser pornográfico, né? Porque era só o rosto. Ninguém podia me acusar de estar fazendo uma pintura ofensiva e tal. Era só o rosto é a santa, né? Ela está em êxtase porque viu. Os seus conselhos, por exemplo, para novos artistas, assim, ou conselhos que você recebeu e que você lembrou? Um conselho que eu li uma vez, eu acho, que eu não sei se foi para mim, não foi para mim, eu vi alguém falando que era isso, que era todos os conselhos que você receber, joga fora e faz o contrário. Então, isso seria um pouco filosofia. isso. Mas assim, para jovens artistas, eu acho, principalmente assim, não ter pressa, porque a gente vive um mundo de muita pressa, né? E quer realização, quer fazer uma obra de arte maravilhosa logo. Eu acho que assim, o processo é muito importante, sabe? Você errar, você se arriscar. Então, assim, seria isso um pouco. Uma inquietude, a dúvida, tudo isso eu acho muito importante. A dúvida é uma coisa muito importante para o artista, porque você te mantém, né, ali fazendo, sabe? Você nunca está completamente satisfeito. Eu acho que embora seja um pouco, enfim, estressante, desafiador, mas eu acho que também, eu hoje em dia aprendi a lidar com isso de uma forma melhor, de você aceitar, sabe, erros, acidentes, mas principalmente voltando à questão assim, do jovem, mas acho que isso é um conselho para qualquer artista de qualquer época, né? Eu mesmo hoje em dia ainda me desafio nesse sentido, de não se acomodar e de ter resiliência também, né? Você insistir naquilo, porque... E até que ponto, assim como... Qual a sua maior satisfação? Fora de você realizar uma tela e ser satisfeito, a repercussão também material, entre aspas, de poder vender os trabalhos, de exposição, do que você participou, foi convidado, no nível da sua carreira, assim, do seu currículo, como você enxerga isso? Não, eu acho que com certeza, né, todo artista quer, né, um reconhecimento, uma realização, porque... quer comunicar, né? Eu acho que assim, não no sentido de comunicar, de comunicólogo e tal, mas o artista ele quer expressar alguma coisa, quer dizer, a primeira coisa que vem é uma vontade de expressar, né, algo, e que aquilo tenha uma ressonância, exato, que uma pessoa ou 1 milhão se identifiquem com aquilo, já uma pessoa já tá bom. Eu gosto muito de, como eu falei, conversar com meus pares, né, com pintores e pintoras, e porque quando eu agrado pessoas que eu admiro, artistas que eu admiro, eu fico realizado. Então, uma realização que eu tenho muito é agradar pessoas que eu admiro, sabe? Outros artistas que eu falo, pô, esse cara eu gosto muito, essa menina pinta muito e gostou do meu trabalho. Então, assim, eu gosto desse tipo dessa cumplicidade que nós temos. Mas é claro, o reconhecimento do público, reconhecimento financeiro, tudo isso é ótimo. Mas eu acho que tudo tem que ser colocado um pouco de lado. Quando você entra no ateliê, você tem que se sentir realmente solitário. Eu acho que a pintura, voltando à questão do jovem artista e tal, ela é uma linguagem que ela é lenta, eu acredito, sabe? Não é uma coisa que você possa fazer. Embora tenha artistas como Basquiat que pintavam super rápido, pinturas lindas, maravilhosas. Durante 4 anos. Não se trata disso, eu acho assim, mas é mais uma questão que, sabe, o processo ele tem que ser, você tem que ir, sabe, realmente... fazendo sem buscar um resultado imediato, porque muitas vezes o processo é mais importante e vai te levar, vai te abrir portas e como você viu, eu me desafiei algumas vezes durante a minha carreira de um trabalho que eu estava fazendo, que estava até sendo bem recebido, estava até vendendo bem em galerias, mas eu não tive, sabe, dúvidas de
continuar modificar, nesse sentido. exatamente, de fazer uma outra coisa, vou tentar isso daqui agora. Nem que você continue fazendo, eu não Sim. renego trabalhos, mas... Porque o artista também, mesmo que ele seja sucedido, ele não pode acabar fazendo a mesma Sim, coisa. acaba ficando tanto uma... o ator quanto o artista plástico, porque às vezes funciona. Sim. Aquela ideia funciona e é rentável, mas... Sim. Aí Você acaba ele virando tem uma réplica de você mesmo. E eu acho assim, existem artistas de todo tipo, né? Então eu sempre fui muito inquieto com o que eu tô fazendo. Eu não quero ficar repetindo muito tempo uma coisa. O tempo que aquilo me motivar, eu faço. Depois que comecei a ficar um pouco, sabe, um pouco mais entediado com o que eu tô fazendo, eu resolvo mudar, porque eu acho que a pintura, ela tem que ter, a arte, ela tem que ter esse vigor, né? Você tem que fazer com tesão, senão, E como diz lá... surge a nova série aí, por exemplo? Você acha que você está em que momento dessa série que você já está pintando há uns 3, 4 anos? Mudou, mais já um mudou? pouco. Foi uma mudança também gradual, né? Assim, Sim. não é uma coisa que do dia para o outro eu passo a fazer outro trabalho, é uma coisa que vai Você acontecendo. saiu da piscina e foi mais para essa. Isso, teve a fase das piscinas, que também por essa plasticidade das imagens, né? Aquele reflexo da pintura, aquele azul da piscina. Pintei piscinas também já com água parada, já mais barrenta, né? Mais lodosa. Então eu comecei a vir mais para a natureza. E eu acho que essa fase, como você perguntou, eu acho que ela tá no meio, sabe? Eu tô assim, em ebulição. Eu não me vejo parando de fazer ela tão cedo, porque eu tô gostando de fazer. E assim... Se foram quantas pinturas dessa série, mais ou menos? Difícil de falar, porque Umas 15? aquela grande lá já tem uns 7, 8 anos. Não, mais de 50, assim, dessa série. Mas essa era mais a série da piscina, não? Aí você foi mais ali pra também é um dentro. lago, não é uma piscina, é um lago. Então, assim, sempre essa... foi muito essa coisa do reflexo, como eu disse, né? Uma imagem que é rebatida, uma água parada. Porque o que acontece? A imagem rebatida no reflexo, ela é o que está acima, só que já perpassada tem a transparência, tem a coisa turva que atrapalha a transparência, atrapalha o reflexo, tem o movimento da água que não é... Um desafio técnico também para você. Sim, assim. com certeza é um desafio técnico. Tanto representar a natureza de forma mais realista, mais vibrante, e a parte assim do reflexo da Sim, natureza. você representar, né, a água, um momento, né, porque tem muito essa questão, eu acho, também do momento. A minha pintura, ela não está contando uma história, ela é captar um momento. E é assim, interessante a coisa do reflexo, porque você pintando, você faz um reflexo. Exato. Tá? Então é um pouco como um abismo, não? Um reflexo dentro do reflexo da pintura. Assim. Tem a coisa da pintura, uma coisa básica, que seria se é uma janela ou se é simplesmente um suporte plano, né? Então, assim, tem isso. Acho que no reflexo tem essas duas coisas, né? Tem o que te retorna e o que submerge ali, entendeu? Na pintura. Então, a fluidez de você pintar, né, água com fluidez, o tinta óleo, que é diferente da água, né? Então, assim, essa viscosidade. Então, como você falou, sim um desafio técnico também, entendeu? Mas eu acho que é mais como você amalgamar todas essas questões aí da técnica, da visualidade, da não visualidade, você fugir daquela imagem que você partiu, né? De quanto que você consegue transformar aquilo. Por exemplo, muitas das minhas pinturas nessa fase, eu acho que é interessante dizer, elas não têm a linha do horizonte, né? Eu fecho bem para que passe a ser quase que um plano mesmo, não ter a noção da profundidade. Como eu falei mais cedo, a abstração total não é um objetivo meu. Eu acho que eu já poderia ter chegado lá se fosse o caso. Então é como chegar aí nesse limiar entre a imagem e a abstração, onde você vai ver primeiro a pintura e depois a imagem, sabe? Então é claro que você acaba vendo tudo ao mesmo tempo agora. E isso também eu acho que é uma coisa que me interessa, sabe? É um objetivo também. Isso, as coisas que vão se sobrepondo, né? E você acha que está indo aonde? Porque das piscinas você passou para essa série mais dos reflexos e você vai se deixando levar para esse processo, para o próximo processo? Como que você já percebe isso? Ainda não? Ainda não. Eu acho que tem também, como eu disse, essa coisa da imprevisibilidade, né? De você não saber muito bem onde você está indo. Então, acho que é o Philip Guston, que é um pintor que eu gosto muito, ele fala isso, que eu pinto para saber onde que eu vou, onde que eu estou indo. Tem coisas que eu não entendo que eu quero que continue assim. Então,
Eu acho que isso Uma é importante filosofia, um também. pouco como a Porque vida. você tentar, exatamente, você tentar entender, e são tantos mistérios, né? Por que que a gente faz Sim. arte, a vida, a criança, a morte, né? Enfim, são coisas que são realmente insondáveis. Então eu acho que a boa pintura, ela tem que ter também um pouco desse mistério, sabe? Dessa coisa não resolvida, de uma coisa que, pô, onde que é isso? Que dia que foi isso? Que época? Que lugar? Que te questiona. Isso, que te deixe né, em suspensão e que ao mesmo tempo te leve também para um outro lugar que você já esteve e tal. É uma filosofia, é um questionamento eterno. Que é filosófico, né, assim, metafísico, enfim. Eu acho que as minhas pinturas elas carregam um pouco de nostalgia, eu acho que uma boa obra de arte ela tem que ser ao mesmo tempo alegre e triste, sabe? Sim, Como muito isso. que seja que te traga essas né, experiências, exatamente. Não simplesmente ser agradável para o olho, mas que também cause algum incômodo, mesmo que seja uma paisagem bonita, sabe, de flores, etc. Que fale um pouco da morte também, sabe, da perda, da ausência, da nostalgia, essas coisas que eu acho que compõem aí, né, essas potências do trabalho de arte. Muito bom. Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço.